Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao podcast Lei e Terra em mais um episódio. Dessa vez, meu amigo Eduardo, seja bem-vindo também aqui, grande parceiro, professor, obrigado, sócio, amigo, irmão. Dessa vez esse episódio vai dar o que falar, não vai não? Excepcional, eu tenho certeza que a nossa convidada, especialista em direito minerário, vai trazer muitas informações para os nossos produtores rurais, que embora muitos não sejam mineradores, têm total interesse de entender da mineração, né, doutora? Porque repercute até no uso e no acesso às propriedades rurais. Muito bom, e para falar desse assunto, já foi adiantado pelo doutor Eduardo, que é o direito minerário. Nós trouxemos a doutora Graziele Ribeiro, que é advogada, especialista em direito administrativo, direito constitucional, direito da mineração, e é a nossa vice-presidente da Comissão de Direito Minerário da OAB Goiás. Doutora Graziele, seja muito bem-vinda aqui ao podcast Lei e Terra. Muito obrigada, quero agradecer vocês pela oportunidade, né, por estar aqui para falar um pouco da mineração, que é um tema tão mistificado ainda, né, pela sociedade civil, e para a gente conseguir, de alguma forma, esses diálogos, esses debates para transpor essa barreira da mineração, né? Trazer a mineração não como um vilão, mas a mineração como um parceiro da sociedade e é isso. Não, muito bacana. A gente sabe, né? O Brasil é uma potência mineral, né? Nós temos um território continental, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, né? Com riquezas minerais intermináveis. Goiás é também um destaque, né? No nosso país, e a mineração está hoje, vamos dizer assim, no auge das tensões, por exemplo, entre Brasil e Estados Unidos. Estamos vivendo aí o tarifaço e tudo mais, e os Estados Unidos mostraram, né, interesse, por exemplo, das terras raras, dos minerais críticos, né, que já era um objetivo estratégico do Brasil, inclusive, de passar a explorar, né. Tem essa questão também do IBRAM, que entrou com uma ação para tratar da questão de Mariana lá no exterior, e aí houve uma decisão do ministro Flávio Dino que tratou da questão da magnística, né? Então, nesse contexto, doutora Graziele, o quão importante é o direito minerário e a mineração para o Brasil e para o mundo? Bom, a mineração, ela está em tudo. Inclusive, aqui não existiria esse episódio, esse podcast, se não houvesse mineração. Né? A mineração, ela está no alimento que vai na mesa, porque o produtor rural, ele precisa para correção de solo, a gente tem lá o calcário, tem o manganês, tem o potássio, né? Ela está no celular, que está o manganês, o ouro, o lítio, na bateria, as terras raras. E essa situação aí de tarifaços, Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos, Ucrânia, Rússia, está tudo ligado à mineração. Tá? Nada é por questões ideológicas, é sempre algo financeiro. Quando não é petróleo, é minério. E Goiás, aí ela tá no centro, porque Goiás nós já começamos, né, na exploração lá em Minasul de terras raras, pela Serra Verde. Então, além de terras raras, Goiás a gente também tem um potencial e uma exploração de calcário, manganês, pequena, mas temos bastante. Tem manganês, nióbio lá em Catalão. Então, o Goiás está aí no centro. Hoje em termos de Brasil, Goiás é o terceiro, tá ali brigando com a Bahia, né? Só está atrás do Pará e de Minas Gerais. Então, Goiás é o terceiro, está brigando aí com a Bahia em questões tanto de pesquisa mineral como de exploração, de arrecadação de CEFEM. Então, a mineração, ela é o centro, né, de todo o debate, e ela está servindo, hoje em dia, como carta de moeda de troca. E é interessantíssimo você pontuar isso, doutora, porque a maioria das pessoas tem aquela visão de distanciamento da mineração. Primeiro porque fica aquela visão do impacto ambiental, daquela vista de Serra Pelada, que mostra aquele tamanho buraco, as pessoas ali igual formigas de tantas que estão ali. Ou então elas têm uma visão extremamente de empresas muito grandes, de exploração, às vezes especialmente empresas estrangeiras que muitas vezes exploram.
e fica aquela distância entre a pessoa, entre o brasileiro e a mineração. E o seu exemplo é muito rico em demonstrar que se eles não estiverem trabalhando, logicamente que dentro das regras, dentro do cumprimento da lei, nós não teríamos nem a gravação de um episódio, porque nós demandamos a mineração para o fio, para o copo, para tudo, né? Para o celular, para a água mineral. A água mineral, ela exige uma licença minerária, né? Mineral, exatamente. Então, e nesse contexto, doutora, eu gostaria de perguntar a ti, te pedir, por favor, explicar a quem está nos assistindo qual que é a distinção entre o direito minerário propriamente dito e o direito da propriedade rural. Porque na visão dos nossos clientes, amigos, parceiros, produtores rurais, eles ainda têm dificuldade de entender como que eles têm a propriedade e ainda assim se sujeitam a uma exploração de uma forma obrigatória, sem querer. Esse é um assunto que eu acho que é o maior desafio para um advogado no início ali da pesquisa mineral, para a mineradora e para o advogado que acompanha a mineradora, né? Porque você conseguir explicar para o produtor rural, para o proprietário do solo, que aqui no direito minerário nós chamamos de superficiário, que o recurso minerário que existe na propriedade dele não o pertence. Está lá na Constituição Federal, no artigo 176, que a propriedade dos recursos minerais, recursos hídricos e energéticos pertence à União. Quem vai explorar vai ser um particular, mediante uma concessão. O superficiário, está lá no parágrafo 2º, ele vai receber participação no resultado da lavra. E é muito difícil eu trabalho tanto para a mineradora quanto para a superficiária. Quando vem superficiário me procurar, eu não quero a mineradora, não quero que trabalhe, não existe essa possibilidade. São raros os casos, e para você conseguir explicar, internalizar e demonstrar para o superficiário que é uma obrigação, que o minério não é dele, que ele vai ter uma participação no resultado da lavra. Por isso que a mineradora, ela precisa de uma assessoria jurídica e o superficiário também. Porque não é simplesmente a mineradora, ela é proprietária do recurso mineral, mas ela não pode adentrar na propriedade. Ela não pode invadir uma propriedade rural. E o que a gente vê, como a mineradora, geralmente, ela tem mais poder econômico, ela chega de uma forma, algumas mineradoras, ela chega de uma forma meio que mais que incisiva. Né, para o superficiário, para o produtor rural, para o proprietário da terra. E geralmente passa por cima de muitos direitos do superficiário, porque não tem um advogado que entende do assunto, que vai entender todos os contratos, a forma que deve ser feito o contrato, as obrigações, e são muitas, mas o recurso minerário não pertence ao superficiário, pertence à União. E quem pode explorar, doutora? Quem fazer primeiro o requerimento? Qualquer pessoa, física ou jurídica. Fez o requerimento primeiro, é você que pode fazer a pesquisa, demonstrar a viabilidade econômica e você que vai ter o direito de explorar ou de vender aquele título. Tá? Mas não é o superficiário. Não existe, muitas vezes chega para a gente no escritório superficiário, mas o superficiário tem direito de prioridade de explorar o recurso mineral, até colegas advogados também, já que não entendem. Não tem. Não tem. Então tem que saber diferenciar. O recurso minerário pertence à União. A propriedade do solo é sua. Mas é o subsolo. Não é o subsolo, é o recurso minerário. Ele pode estar aflorado, pode estar no subsolo. O recurso minerário pertence à União e a mineradora, ela vai ingressar na sua propriedade, né? Lógico que com a sua autorização, com um contrato com o superficiário, que é o melhor caminho para ter mais fácil para negociar valores, negociar percentuais, ou por vias judiciais. Mas ela vai ingressar mais cedo ou mais tarde. Né? Então, a propriedade é dele. A mineradora não pode entrar porque vai invadir, sem autorização judicial. Mas tem que internalizar que é do superficiário, que é da mineradora. Antes de até adentrar um pouco mais na parte técnica, por exemplo, eu imagino que alguns produtores rurais que estão nos assistindo aqui agora
deve estar, tipo assim, preocupado. Pô, será que quem que é o dono da licença, da autorização, da concessão para poder explorar na minha propriedade? Verdade. Ele consegue entrar num site, em algum lugar em que ele consegue ver, bom, se já tem alguma autorização e quem é o dono? Consegue, sim. Tem a Agência Nacional de Mineração, ela tem um compilado de dados e tem esses dados você tanto pode baixá-los e usar no Google Earth, que é mais fácil, você pode usar no celular, ou pelo site, uma plataforma chamada Sigmine, da Agência Nacional de Mineração. No Sigmine, é um pouco mais complicado de utilizar, né? É bom procurar um geólogo, um engenheiro de minas ou um advogado, mas com a sua localização, você consegue, abrindo o mapa, e ali você vai ver se tem um mapeamento, se tem um direito minerário ali e qual fase que está o direito minerário, a quem pertence o direito minerário. Pelo Sigmine, ou você baixa todos os arquivos KMZ também na plataforma da Agência Nacional de Mineração. Você pode baixar no computador e transferir para o Google Earth. Entendi. Agora, doutor, você falou sobre os direitos do superficiário, né? Um deles, claramente, é a participação no resultado da lavra. Agora, o superficiário tem direito, por exemplo, à indenização pelos danos causados pela mineradora na sua propriedade e também a utilizar a área não afetada para a mineração? Sim, o superficiário é outra confusão que sempre tem. Geralmente, mineradoras pequenas têm essa confusão. A gente vê mineradoras pequenas que não têm uma assessoria jurídica ali. Elas cometem muito essa confusão. Elas chegam no superficiário, principalmente a areia, né, brita, e não, a gente vai minerar e vamos pagar os royalties e vamos usar toda a sua propriedade, ponto. Né? Não é só os royalties, né, que é a participação no resultado da lavra, que também é chamado de royalties. O superficiário, no primeiro momento, a gente não fala em royalties, nós estamos lá na fase de pesquisa mineral. Nessa fase de pesquisa, não é de conhecimento, né, porque até que a assessoria jurídica da mineradora não quer que seja de conhecimento do superficiário, mas o superficiário, nesse momento, ele já tem direito. Ele tem direito à renda e dano, né? A renda pela ocupação do solo, porque dependendo do tipo da pesquisa, vai ter que ocupar o solo, vai ter que colocar equipamentos, tem sondagem, pode precisar de ocupar as instalações, mas aí é tudo remunerado, né? Para o pessoal, quando é um lugar esmo, que não tem hotel. Então, ele tem direito à renda. Arrendamento. Valor de mercado, um arrendamento pelo local, valor mensal pago pela renda. E os danos. Todos os danos causados na pesquisa devem ser reparados após a pesquisa. Né? E após a pesquisa, que a gente vai para uma fase da lavra, ou se for começar a explorar em guia de utilização ou licenciamento, aí na fase de exploração é que a gente vai falar em participação no resultado da lavra, mas ela vem concomitante com a renda. Eu estou pagando um royalty, participação no resultado da lavra, é porque eu estou extraindo o recurso mineral dentro da propriedade. É uma forma de indenizar o superficiário por isso. Mas a mineradora, ela vai ter que instalar equipamentos, ela vai ter que instalar refeitório, ela vai ter que instalar escritório. E vai ter que pagar por tudo isso. E vai ter que pagar por tudo isso, que é a renda, que é o arrendamento. Então, uma coisa não elimina a outra. É uma situação que é uma confusão que existe, eu acho que é até mesmo proporcional, né? Agora, a mineradora ela vai utilizar a área suficiente necessária para fazer a sua exploração Ela vai utilizar. Mas ela não necessariamente não vai utilizar a propriedade inteira, né? Não, ela vai utilizar a área mineralizada, né? A área mineralizada e a parte da poligonal, que não é mineralizada, que a mineradora não vai utilizar, o superficiário ele vai continuar utilizando. Vai continuar com a sua produção, com o seu gado, sua casa, sua horta, vai continuar. Desde que não esteja dentro da área economicamente viável para a mineração.
Só posso fazer uma... Já Claro, tá ficando interessante, cara. não é? E as dúvidas estão surgindo na minha cabeça aqui. Vamos supor que tem lá um produtor rural, está no meio do cultivo, né? Plantou, está quase na hora da colheita. E aí chega lá a mineradora e fala, bom, tenho aqui o direito minerário e quero começar a explorar. Né? E aí ele vai demonstrar qual que é o produtor, o proprietário, ou o produtor, vamos supor que seja o proprietário. Ele vai ter um prejuízo, porque ele investiu, ele pegou crédito rural, ele plantou, ele colocou mão de obra ali, ele, né, tratou do solo e tudo mais, né, defensivos agrícolas e tal. Aí ele pode ser indenizado por isso? Pelo aquilo que ele investiu? Ele pode não, ele deve. Mas isso é tudo questão de bom senso, né? Eu vou te dar um exemplo prático, né? Um exemplo que eu vivi. A gente tinha uma área para licenciar e para fazer acordo com o superficiário lá no Mato Grosso, uma área plana, planalto, né? Uhum. E onde o afloramento de minério, era minério de manganês, ficava na parte mais plana da plantação de soja da fazenda, um grande produtor rural. Foram 6 meses de negociação. E aí você usa o bom senso, né? Primeiro que a mineradora, a gente se comprometeu a esperar a colheita. E após a colheita, começar as trincheiras para iniciar a pesquisa para a exploração. Tá? Fizemos um acordo numa área começou 5, depois virou 20 hectares, né? Mas entra nas indenizações o lucro cessante. Uhum. Tudo que deixou de produzir naquele polígono. Né? Isso é um dano. Entra nos danos. Né? Não é royalties, aí já não é o royalties. O royalties é pelo minério que ele está extraindo, mas isso foi um dano. É uma perda de patrimônio. Né? Então... E é interessantíssimo porque se a pessoa não estiver bem assessorada, se ela estiver achando que está economizando ao não procurar uma assessoria qualificada, ela vai perder um absurdo de remuneração, de valores, por conta de não conhecer o seu direito de uma forma profunda. E aí é onde que eu sempre falo para os meus clientes, quando advogada de mineradora, eu sempre vou pelo acordo. A gente não chega dentro na casa e... Para entrar na casa, a gente não mete o pé na porta. Tá certo. Né? Então, a gente vai fazer acordo. Se necessário, vai judicializar, que é uma ação de avaliação de rendas e danos ou uma ação de servidão minerária, com avaliação de rendas e danos. Né? Mas, para isso, na judicialização é muito mais caro, tanto para a mineradora. E o produtor rural, ele pode perder. Porque se eu vou judicializar, quando for estabelecer royalties, renda... é piso, né? Porque os royalties, a participação no Estado da Lavra é 50% da CEFEM. Então, vamos um exemplo aqui, manganês, o calcário. O CEFEM do calcário, que é o que o minerador paga para a União por explorar, é 2%. Para o superficiário, eu vou pagar 1%. 1% sobre o quê, doutor? 1% sobre o valor da nota. Então, esse 1%, na hora que a gente vai falar de lucro, pode chegar a 10% do lucro da mineradora, 5%. Você está sendo um sócio sem fazer e vai receber sem fazer nada. Só que quando você tem uma propriedade que é produtiva, e se você fizer um acordo, você pode passar desse 1% para 1,5%. Um acordo bem feito. E tempo é dinheiro. Você pode jogar 2% e já incluir rendas e danos, que vai ficar muito maior, muito melhor para o superficiário. E como é 2% da nota, superficiário, no valor da nota do lucro acaba sendo um percentual muito maior, né? Não porque ali não está tirando despesas, não está tirando só o valor da nota. E outra, inclui o transporte, se eu faço um frete interno. E se meu frete... se eu vendo meu manganês aqui, mas eu que entrego, o valor do frete está embutido na nota, o CEFEM e o royalties vai no valor, incluindo o frete. Antes de 2017, 19, salvo engano, não entrava o frete. Agora não, engloba valor de nota. Valor da nota. Agora, a competência da Justiça Federal? Justiça Federal. Porque os bens são bens da União, né? Justiça Federal...
se for uma ação contra a Agência Nacional de Mineração. Mas na ação de servidão, a justiça é estadual. Justiça comum. Declina competência porque é relação particular. Então, mesmo sendo... Porque como os minerais são bens... Não é isso? Mas nós estamos tratando de uma relação particular. Né? Prevalece esse entendimento. Prevalece o entendimento que é a justiça comum. E é isso. Então, assim, voltando aqui, sempre melhor um acordo. É a máxima do direito, né? É sempre melhor um acordo. Tanto para o superficiário, porque o superficiário ele pode ganhar mais algumas vantagens no acordo, porque a mineradora precisa entrar. Uma ação de servidão vai demorar aí mais ou menos dependendo do lugar, de 6 meses a um ano. A mineradora quer o acordo por causa do tempo. E o superficiário quer o acordo para ter mais vantagem. E aí, quando o superficiário ele fala, não quero, não vai entrar, então ele dificulta um pouco a vida dele, porque a mineradora vai entrar. Vai entrar, não tem como. Ou por vias judiciais, ou por um acordo. Então, é melhor fazer um acordo. Nesse caso em específico, eu fiquei 6 meses para fazer um acordo. E fizemos um acordo. E entrou e trabalhou de forma amigável, que é muito melhor. Porque se eu entro numa servidão mineral, na sentença, o meu pedido é pedido de missão na posse. E eu tenho um alvará de posse, eu vou ter a posse da sua propriedade. Eu vou cercar e você não vai poder entrar. E vou te pagar de acordo com o que foi determinado em sentença. Aí o que vai ter? Vai ter uma perícia. Porque na servidão mineral, a mineradora ela deve pagar, indenizar o valor venal do que ela vai utilizar. Se eu fiz uma servidão para 20 hectares, valor venal do imóvel e tem que depositar em juízo. Doutora, quando o possuidor daquela propriedade rural não tem o título, ele não é dono, ele não é proprietário, ele é possuidor, ele tem a posse dela. Como que fica a negociação? Qual que é a postura da mineradora quando isso ocorre? A negociação, no direito minerário, ele fala propriedade ou posse. Né? Propriedade ou posse, lá no artigo 27. Então, e lá na Constituição, ele fala proprietário. Que, no meu entendimento, foi em questão de hermenêutica mesmo. Entendo. Tá? Não foi, não quis reduzir, não restringiu a proprietário. Acho que foi um proprietário de uma forma geral. Porque o nosso Código da Mineração é anterior à Constituição. Né? E o Código da Mineração, ele fala proprietário ou posse. E, nesse caso, tem que comprovar a posse. Tá? Sentença judicial, posto comprovar a posse geralmente, tem que ter uma sentença para a gente conseguir ter um documento mais palpável. Mas ele fala, porque na Agência Nacional de Mineração não vai pegar muito, não vai ter muito problema. A gente vai encontrar o problema nas SEMADias, na hora de fazer o licenciamento ambiental, porque no rol de documentos para licenciar, que aí é uma outra novela que o minerador enfrenta, né? Ele solicita uma certidão de matrícula do imóvel. E aí a gente tem que... Aí cabe ao jurídico, porque como o minerador, ele também tem disso, ele entrega tudo na mão, como tudo administrativo, não tem necessidade de capacidade postulatória, ele entrega tudo na mão de geólogo e engenheiro, e tem situações que é um advogado que resolve, né? Que a gente que entende de meios processuais, né, para resolver uma questão. E nessa situação é peticionar, negociar com o órgão ambiental, porque fala propriedade, prova de propriedade ou posse. Então, se eu tiver uma posse, se eu tiver como comprovar, se eu tiver documentos que comprovem a posse, a gente paga-se o royalties pro possuidor. E quando essa posse, ela é de uma terra devoluta, ou seja, ainda tem essa questão fundiária de regularização, a terra é do Estado, é da União, mas ali é devoluta, não tem um fim específico e está sendo ocupado legitimamente por aquele possuidor. Segue o mesmo procedimento? Segue o mesmo procedimento. Mas tem que comprovar que tem essa posse mansa e pacífica. E aí faz alguma solicitação de alguma anuência para o órgão titulador, no caso a CEAPA, no caso o ITERTINS? Isso.
Documento, lá no Tocantins, né, Itertins, aqui, qualquer documento, INCRA. Certo. Né, INCRA, que vai demonstrar a posse. Perfeito. Agora, doutora, quais são os deveres do superficiário? Assim, o que o superficiário, além, imagino, de permitir o acesso, né? Tem mais alguma coisa que ele... O primeiro dever é permitir o acesso. É dever do superficiário permitir o acesso, e se ele não permitir o acesso, vai sanar por vias judiciais. E o superficiário, ele tem o dever na situação ambiental. Né? Então, por que é necessário um advogado ali assessorando o superficiário? Porque ele é devedor solidário na questão ambiental. Então, ele tem que fiscalizar. Ele tem o dever de fiscalizar se houver, se houver mineração ilegal na propriedade dele, ele tem o dever de comunicar à agência. Ele tem o dever de fiscalizar a questão ambiental, porque depois um dano futuro pode acarretar no CPF, CNPJ do produtor. Então, além da obrigação do dever de não obstacularizar a entrada... E nem a atividade minerária. E nem a atividade minerária, ele tem o dever de fiscalizar e assegurar que a mineradora está cumprindo as obrigações ambientais. Uma questão prática, doutora. A propriedade rural, o proprietário ou possuidor tem ali o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Quando é feito o licenciamento da mineradora para usar um polígono dentro daquela propriedade, é feito um segundo CAR específico para aquela área ou se mantém o CAR da propriedade, da superfície, como estava antes? Não, o CAR, ele é mantido da superfície. Inclusive, para fazer o licenciamento ambiental, uma exigência é que se apresente o CAR. O CAR é uma exigência. E é também uma forma de a gente conseguir sanar essa situação de certidão de matrícula, né? Tem um CAR no nome. Uma das exigências é o CAR. Entendo. Um dos grandes problemas que o produtor rural enfrenta de abrir a mente dele para esse acesso à sua propriedade é o vai e vem, o uso de estradas, o convívio. E nesse ponto, contratualmente, eu acredito que seja muito importante também tratar, inclusive, de conservações de estradas, questões de cerca, até obrigar ele a fechar a porteira, né, doutor? Quando entrar na propriedade. Isso tudo é bem frequente quando você negocia com superficiários, ou nos contratos eles não chegam a tratar esses pormenores? Posso fazer um adendo? Claro. Então, por exemplo, no contrato a gente poderia colocar que a mineradora teria que abrir a estrada, para não entrar pela estrada principal da fazenda, vai ter um acesso próprio dele para sair no... Poderia ser colocado, por exemplo, no contrato. O contrato é contrato, né? A pacta se observando ali. E o que acontece? Geralmente, nos meus contratos que a gente redige no escritório, nós incluímos todas essas cláusulas. Incluímos a utilização da estrada principal, incluímos, se houver necessidade, abrir vias, desde que local indicado pelo superficiário. Perfeito. Né? Abertura de vias, tudo pelas custas da mineradora. A manutenção das vias, construção de ponte, que a gente está falando de zona de propriedade rural, e o vai e vem de caminhões, e na época de produção, é muito grande, e a carga é bem pesada, então estraga mesmo as estradas. E isso tem que ser consignado em contrato. Ou as vias principais, ou... se necessidade de construir novas vias, desde que o local das vias seja indicado pelo superficiário, né? Eu coloco isso nos contratos, tanto quando advogando por mineradora, quanto por superficiário. E é muito comum eles exigirem até um espaço para a pista de pouso, né, doutora? Dependendo da dimensão da mineração. A depender do porte. A depender do porte. Mas isso tudo entra lá em renda, me dano. E a gente... como a gente vai utilizar a estrada não só dentro da propriedade, a gente também usa da servidão de passagem para utilização de estrada, caso haja necessidade. Então, a mineração, ela tem todo um respaldo. Por que a mineração, ela tem todo esse poder, né? Porque a mineração, ela é de interesse nacional. Como eu disse, né, tudo em volta, até na maquiagem,
Tem mineração. Tudo é mineração. Só fazer um adendo. Eu não me maquiei para fazer o podcast, mas o doutor Eduardo faz. E um dia eu vou publicar aqui, ó, vocês que estão assistindo, eu vou publicar um making off disso aqui. Vocês não têm noção. Desculpa, doutor, é que eu não podia perder a oportunidade. Quando a gente fala em mineração, geralmente vem essa imagem, né? Grandes mineradoras, Vale, Buritirama, Serra Verde e Yamana Gold. Mas a gente tem mineração, todo município hoje tem mineração. Areia é mineração. Exato. Areia é mineração, cascalho é mineração, brita é mineração. Alguns municípios, né, a maioria deles faz a retirada de areia sem ter uma outorga da agência, que está ilegal. Brita para reforma de estrada da zona rural. Cascalho para estrada de zona rural. Tudo é mineração e tudo tem que ser regulamentado pela agência. Tá? Então, a mineração, ela está em tudo. E a mineração, ela não é um vilão. Eu falo que a mineração, o impacto econômico da mineração, ele é pontual. Meu impacto econômico é no meu polígono, onde tem minério. Porque a gente está falando de ter um princípio na mineração, que é a rigidez locacional. E é por isso também que a mineração, ela tem toda essa estrutura jurídica que protege, porque eu não posso simplesmente... eu quero começar um negócio eu vou montar uma transportadora. Eu posso colocar aqui em Goiânia, posso colocar em Anápolis, posso colocar em Brasília, em São Paulo. A mineração não. Eu tenho uma rigidez locacional. Eu só posso explorar onde tem o minério. Exato. É só naquele local. Então, por isso que ela tem toda essa proteção, porque é interesse nacional. O país, ele precisa, o PIB do Brasil necessita também da mineração. Durante a pandemia, o que segurou o Brasil foi também a mineração, junto com a agricultura. Então, precisa, é necessário. Ficamos felizes de ser lembrado do nosso agronegócio, né, doutor? Exatamente. Então, porque nós trabalhamos juntos, né? O que a gente tem que entender é que a gente trabalha junto, o minerador, o produtor do rural, eles trabalham em parceria ali. Inclusive, sem mineração não tem nem plantio, né, doutor? Não tem nem plantio, né? Porque vocês, calcário, vocês Exato. precisam da mineração e outros corretivos de solo também. O que acontece? Não é só essas grandes minerações. E o impacto, ele é local. O impacto, ele é pontual. Eu não vou ter um impacto, eu vou ter um impacto ali nas estradas e um impacto local. Que, na maioria das vezes, ele até é revertido. Se você for hoje em Serra Pelada, você vai achar maravilhoso o lugar. Eu fui há 2 anos, é um lugar lindo. É uma serra linda, toda com capim, um lago lindo, maravilhoso, que não pode entrar, lógico, tem oceaneto, mas assim, recuperou, né? A natureza, ela regenerou ali. Então, a gente consegue recuperar muito, aí eu vou pedir uma vênia para vocês da agricultura, o impacto ambiental é menor que da agricultura, porque a agricultura são extensões de terra, aqui não, aqui é um impacto local. Só que foi vilanizado. A mineração, todo empreendimento que vai instalar, dependendo do porte do empreendimento, você tem uma resistência local muito grande. E o local, via de regra, é o mais prestigiado pela mineração. Eu dou o exemplo da cidade de Almas, Tocantins, que recebeu a Aura, que é uma mineradora canadense que lá está explorando ouro. De 2020 para cá, a cidade transformou. A região toda teve um acréscimo de circulação de renda, de valorização, de oferta de emprego. Eu que conhecia lá em 2021 e quando eu vou lá agora, esse ano, é visível, doutor, a transformação que gera pela circulação de renda no local. É um espetáculo. Esse ponto aí eu vejo que é uma vantagem muito grande. A mineração, assim, a gente já vai passando para o outro lado, porque a mineração, ela é espetacular, igual o direito, assim, né? E tem um parêntese aí nessa situação, é que os municípios, a maioria dos municípios brasileiros, eles não se preparam para o futuro, né? A mineração, ela é finita. Ela vai acabar. E existe todo esse boom, e quando acabar, o município não se preparou, não usou o recurso do CEFEM preparando para que continue a economia sem depender da mineradora, né? Tem até na literatura chama de doença holandesa.
em relação a essa situação da mineração. Tem um país, me fugiu a memória, que eles, toda a arrecadação com a mineração, eles colocaram num fundo, criaram um fundo. Hoje o fundo está na Bolsa. Esse fundo, o que eles arrecadam de fundo é maior do que tudo que eles arrecadam de mineração. Eles independem da mineração hoje, porque com o próprio jeito da mineração. Então, isso já é uma outra uma questão, gestão, já né? é uma outra, já foge aqui um pouco, é porque quando você falou disso, me veio... Me lembrei, né? Mas tem que ter essa preocupação. E pode ser que, quando a gente fala aí a gente reclama, a gente que é advogado, que advoga por mineração, reclama muito do Ministério Público. Mas eu acho que é essa visão que o Ministério Público tem que estar preocupado em relação à mineração, mais essa visão do que o impacto ambiental. Porque se a mineradora chega no local legalizada, se ela vai fazer uma estrutura, com certeza ela vai observar a legislação ambiental. Porque aqui nós estamos falando de mineração. Nós não estamos falando de mineração ilegal no ouro, né? No que a gente vê na Amazônia, que a gente vê ali na Rede Globo, na mídia. Não, a gente não está falando disso. Nós estamos falando de mineração e de que são responsáveis. Normalmente nos licenciamentos ambientais dos empreendimentos minerários, tem uma cláusula para recomposição ou para compensação. Ou né? compensação. E aí é responsabilidade do superficiário fiscalizar. Fiscalizar. Né? E dentro do contrato ali com o superficiário, com o proprietário, a gente sempre coloca uma cláusula estabelecendo a recuperação ou indenização pela cava, se a cava for profunda demais e não houver possibilidade de reverter o solo. Então, isso é uma cláusula importante que deve estar dentro do contrato do superficiário, que é o contrato de participação no resultado da lavra. Agora, eu imagino que tem que haver um cuidado muito grande em relação à garantia desse cumprimento da obrigação, porque a proporção de uma grande mineração em termos de recomposição ambiental, às vezes vai superar o valor da superfície, da fazenda depois disso. Eu já fiz um contrato específico aqui para uma cidade, para uma mineradora de ouro em Goianésia, com o superficiário. Eu fui advogada do superficiário. Nesse contrato, nós criamos um fundo, que um valor, um percentual específico seria depositado em uma conta administrada tanto por superficiário como pela mineradora, que esse fundo era um fundo de recuperação ambiental. Perfeito. Né? Então, foi uma forma como a gente estava num impasse, a gente não conseguia sair num acordo, não finalizava, estava pegando essa situação da recuperação depois do solo. E aí a gente criou esse fundo e assinou o acordo e deu certo. Tá dando certo. Hoje de manhã, deslocando pela cidade, estava ouvindo na rádio, não sei se foi hoje ou se foi ontem. Acho que foi ontem, quando estava indo buscar meu filho na escola. E vi que o Ministério Público, né, você estava falando sobre a atuação do Ministério Público, está entrando com uma ação aqui no judiciário aqui goiano, para impedir uma série de mineradores aqui, agora só não estou me lembrando em qual região do estado, mas umas 3, 4 e quer embargar, e quer multar, e pedir umas indenizações bem grandes. Talvez não sopesando essas duas vertentes. É claro que tem que preservar o meio ambiente e tudo mais, mas a mineração é super necessária, ela é essencial para a nossa sobrevivência, e é uma atividade que vai ter um dano que é decorrente da atividade, mas que a pessoa pode depois compensar, reparar, recompor, né? E agora, proibir a atividade, imagina, parece que tem algumas que estão com muitos anos lá. Pode ser, não sei se é o específico, que estamos enfrentando essa questão em Cavalcante, mas é uma relação, está mais relacionada às terras quilombolas, demarcação de terras quilombolas. Né? A mineração em terras quilombolas, ela não é proibida. Não é proibida. Goiás tem uma legislação, a gente tem a 816, se eu não me engano, depois eu vou pegar o número certinho, ela estabelece as regras, né, para a autorização de mineração em terras quilombolas. Quais seriam essas regras? O primeiro passo, uma audiência pública com a comunidade. Entendi.
que vai ser afetada. Se você tem essa audiência pública e nessas situações a mineradora tem que convidar o Ministério Público, é essencial, né? Porque se faz um acordo, o acordo não vai porque não teve uma chancela do Ministério Público, e a população tiver interesse, pode sim ocorrer a mineração de terras quilombolas. Tá tendo uma certa resistência, né? Até porque também é uma região que além das terras quilombolas está bem do lado de áreas de preservação, né? Então lá tá bem complicado, mas lá a gente tem minerais estratégicos, né? Tem o manganês, tem o ferro, e aí tá nessa celeuma aí. Agora imagina o tanto que a vida das pessoas numa comunidade quilombola poderia melhorar a partir do recebimento dos royalties. É tipo assim, tolerar um pouco a mineradora aqui no meu quintal, mas passar a receber um royalty pela atividade que eles estão fazendo. Exato. Então, assim, é aquela ideia, né, de que a gente tem que conjugar a preservação do meio ambiente, ou nesse caso, a preservação da cultura, ou não sei, tem gente que acha que existe uma reparação histórica a ser feita, né, não sei. Mas preservar a ideia de que a Constituição protegeu, deu uma proteção especial para os quilombolas e tal, mas conjugar isso com o bem-estar deles próprios, porque, na verdade, se vocês falam assim, não faz nenhuma atividade econômica aqui e deixa eles lá vivendo a míngua. E até pela proporcionalidade que você deu. Você deu o exemplo de Mato Grosso, em que houve uma extração de manganês, que é o mesmo minério que você pontua de Cavalcante, em 20 hectares de terra. Correto? Só em uma das ações de desapropriação de Cavalcante, eles estão desapropriando 6.000 hectares. Então, assim, o que significa 20 hectares dentro só de uma das fazendas que estão sendo desapropriadas? Essa chama Chapada Luiza de Melo, lá em Cavalcante. 6.500 hectares, se não estiver enganado. Não é nada em termos de percentuais. E como o impacto mais é do transporte, por vezes, os quilombolas lá, que não são muitos, eu imagino, não vão nem visualizar essa extração e vão receber dos benefícios dela. E na maioria das vezes, eles têm interesse. Claro. Eles querem. Claro. Eles querem da mesma forma que vou entrar no assunto polêmico, mas que a maioria dos indígenas, muitos indígenas querem. E eu queria falar eles querem sim que produzam na terra de forma responsável, não naquela bagunça que a gente vê na televisão, né? Mas é renda, não dá para viver só de subsídio do governo. Agora, não dá. Mas no caso das terras indígenas, a Constituição garante, ou pelo menos diz que uma lei complementar vai tratar sobre a exploração. E essa lei e de exploração econômica, de um modo geral. E essa lei, na época do governo Bolsonaro, ele apresentou um projeto de lei que nunca foi votado, porque eu era deputado na época e eles... A esquerda, de modo geral, falava assim, não, vocês querem acabar com o meio ambiente, querem acabar com os índios no Brasil, não sei o quê. E, na verdade, era o contrário. Na verdade, assim, possibilitar a exploração econômica a incluir a mineração, mas qualquer outra, a exploração agrícola, não sei, a passagem de uma linha lá, uma servidão para passar lá uma energia elétrica, e aí poder pagar para as pessoas que estão passando por ali. Um resultado. Ou seja, um resultado, quer dizer, na verdade, e o projeto de lei, ele estava muito bem estruturado, respeitando, fazendo audiência pública, colocando um percentual bem grande para poder ressarcir ou pagar os indígenas. Eu tenho certeza que a maioria dos índios iam querer esse projeto aprovado, e não foi. Eu não sei como é que é na prática hoje, se está havendo... Proibido a mineração em terras indígenas. Simplesmente porque não tem essa lei complementar. Proibido, e além dessa situação das terras, ainda tem uma zona de amortização, né? E a gente tem uma reserva de potássio gigantesca, o Brasil tem, na região amazônica, que está na zona de amortização, que está travada, né? Eu falo assim, que dá para conciliar a mineração com a preservação ambiental, dá. Se você sobrevoa, a coisa mais linda, se tiver a oportunidade de pegar um voo para o Pará e para descer em Canaã dos Carajás, no aeroporto de Canaã, que é dentro da floresta amazônica. Você vai ver, você vê a mineradora, você vê ali um percentual assim, irrisório naquela mar de floresta, de árvore, coisa mais linda. O avião vai mergulhando assim na floresta amazônica
E a Vale lá é a... Qual que é a mineradora? A Cederium, tem tanto cobre como manganês, são projetos gigantescos da Vale e é mínimo. Então, dá para conciliar? Dá para conciliar. Eu acho que, assim, em relação às mineradoras grandes, o que deve ter mais é um aperto ali na situação de ficar mais no Brasil, a riqueza de pagar mais, porque nossa riqueza vai embora, os dividendos pagos para fora, né? Os locais realmente deveriam ser mais valorizados, a comunidade local, onde tem essas grandes mineradoras, né? Tem que ter mais... dá para caminhar junto, dá para questão ambiental, dá sim, a gente consegue caminhar tranquilo com a mineração, tá? Uma coisa que eu queria entrar, que eu acabei já vi agora, geralmente me chega, como eu falei, clientes, né, superficiários, grandes, eu não quero mineradora na minha propriedade. O que fazer, né? Existe alguma possibilidade? Remotas existem, né? A gente consegue pedir um bloqueio de área, mas tem uns requisitos para pedir esse bloqueio de área. É um pedido administrativo na agência? É um pedido administrativo na agência. Só que esse pedido ele tem que estar fundamentado por um outro interesse que também é um interesse público, né? Um exemplo é a expansão urbana, né? Porque fala interesse público, mas ficou vago, né? A expansão urbana já é considerada. Imagina uma mineradora dentro de Goiânia, né? A gente pode pedir um bloqueio de área, mas para pedir esse bloqueio de área, a União, para se livrar de ações de indenização por parte da mineradora, que já teve um curso, já investiu, ela pede para o superficiário, para quem está pedindo o bloqueio, assinar um termo de que se houver indenização, ele vai arcar com a indenização. Ixi, né? E ela tem noção da proporção desse termo, doutora? Aí é que entra onde entra um engenheiro, né? O engenheiro de Minas para quantificar, né? Quando a indenização, e o advogado para fazer um acordo. Até porque o minério sem extrair, ele não vale nada. Exato. Né? Então não tem que guardar as devidas proporções. Mas aqui em Goiás a gente teve um caso assim bem emblemático, que conseguiu um bloqueio de área porque na propriedade rural eles tinham uma criação de uma determinada raça de bovino que era rara, de grande valor, e conseguiu bloqueio de área, né? Eis a nossa agência. Então, assim, não é interesse público, social. Entendo. Então, fica muito pela interpretação dos diretores da ANM, da agência, né? Essa questão, mas existe essa possibilidade de pedir bloqueio. Mas tem que saber que você vai ter que arcar. Se houver se houver indenização, na União não vai indenizar a mineração. Eu acho tão interessante a gente explorar um pouquinho mais essa situação, porque para o superficiário, às vezes, é um documento que ele está assinando. É só isso, é um papel. Você vai ter que assinar aqui para resolver o seu problema. Essa semana eu fui procurado por uma pessoa que teve um problema de supressão de vegetação, um desmatamento irregular, e ela me falou o seguinte: olha, eu estou com uma multa aqui, eles estão me cobrando uma multa, eu não quero pagar essa multa. Na cabeça dela, o TAC que o Ministério Público estava apresentando para ela, o único objeto a ser avaliado era uma multa. Quando você vai ler o TAC, tem obrigação perpétua, tem tanta obrigação sob pena de multa diária, que aquela multinha que foi estipulada lá, embora seja expressiva, não é o maior dos problemas a ser avaliado. Então, assim, por favor, meus irmãos, produtores rurais, busque pelo menos uma opinião. Não estou dizendo contrate A, B ou C. Procure uma opinião do ponto de vista jurídico de tudo que você for fazer. Porque, às vezes, o seu maior problema você ainda não conseguiu visualizar. É verdade. E é o que eu falo assim, eu até falo muito para minha mãe, para o meu pai sobre isso. Busque um especialista. Exato. Porque eu falo para minha mãe, quando a senhora está com problema na garganta, a senhora vai no ortopedista? Não, a senhora vai no otorrino. A mesma forma é o direito. Se você tem um problema do direito público, procure um especialista em direito público. Se você tem um problema de família, um advogado de família. Um problema criminal, advogado criminalista. Se chegar
problema criminal para mim, eu não vou nem passo perto, porque eu só atuo no direito administrativo e direito da mineração. E agrário, eu faço parceria, né? Porque não é minha área, não entendo. Você gasta muito, você investe muito tempo estudando para se especializar, para entender a especificidade daquele direito que você atua. Então, às vezes, você busca um advogado que não é especialista no agrário, minerário, ambiental, você pensa que está resolvendo seu problema, você está aumentando seu problema. Você vai assinar documentos, você vai fazer contrato, depois você vai ter que rever contratos. Sim. Então, é essa a importância. É isso aí. Doutor, Vossa Excelência tem mais algum comentário? Ou tem alguma pergunta mais? Tem mais uma pergunta que é muito comum dos produtores rurais. Às vezes eles falam o seguinte: olha, eu estou na minha propriedade e identifiquei que lá na curva do rio tem um depósito de areia. Só que eu procurei saber e lá no ANM, que é quem controla o recurso minerário, já tem um direito lá para um terceiro. Eu posso explorar essa areia? E eu gostaria que você esclarecesse esses produtores, por favor. Depende. Eis o direito, né, doutor? Não, você pode fazer um acordo com o dono do título minerário. Porque o título minerário, ele é um direito e é um bem. Eu posso fazer requerimentos minerários, não para especulação, lógico, e fazer todo o investimento e por algum motivo eu não for explorar, eu posso vender aquele direito minerário, né? Está lá na Constituição, está lá na legislação, é legítimo. Em que pese está tendo um movimento aí sobre especulação, mas é um movimento de especulação, né? Porque para favorecer grandes empresas, inclusive está até mudando a forma de leilão, está indo para B3, né? Para a Bolsa. Eu não sei ainda, não estudei a fundo, então não vou trazer esse assunto, mas eu não sei como é que vai afetar o pequeno e o médio minerador. Como é que eu vou para um leilão, uma área de areia, para a Bolsa? Não tem muita lógica. Então, eu não sei, não vou falar besteira, porque eu não estudei a fundo. Foi há 3 dias, né, essa resolução. Mas, onde que a gente está? Pode sim, você pode fazer um acordo com o dono do título minerário, você faz um arrendamento, faz um arrendamento daquele direito minerário, esse arrendamento é averbado na Agência Nacional de Mineração, e você pode atuar e explorar. Ou você pode comprar o título minerário dele, ou atuar em parceria. Tem a propriedade, eu quero ter um maquinário, vamos em 30, 70, 20, 80, fazer parceria. Tudo isso, tudo dentro do acordo, do contrato, e dentro da legalidade, né, é possível. Perfeito. E se o minério que você identificou é diferente do que a pessoa tenha a licença? Todo polígono, qualquer minério dentro do polígono pertence a quem fez o registro. Só que existe no Brasil, que muita gente não conhece, que é o direito minerário, que é horizontal. Certo. Vertical. Certo. Vertical. Mulher tem E aí, você tem como fazer que isso aconteceu em Peixoto de Azevedo, né? Lá Mato Grosso. Lá no Mato Grosso, no Ouro. Você tinha muito invasor, muito garimpeiro, não garimpeiro, minerador ilegal. Porque certo. O garimpeiro, aqui vou deixar também bem claro, garimpeiro é legalizado. O garimpo é PLG, permissão de lavra garimpeira. Fala garimpeiro também, ele é estigmatizado, né? Não, o garimpeiro é legalizado. Quem faz aquela mineração ilegal não é o garimpeiro, é o minerador legal. Está na ilegalidade. Então, o que aconteceu em Peixoto de Azevedo? A mineradora tinha, mas não conseguia tirar. Aí organizou em uma cooperativa, esses ilegais que estavam lá. A mineradora cedeu aquele polígono que ele já trabalhava a uma profundidade, vamos supor, até 10 metros, de 10 metros para baixo a gente. Então, tem essa possibilidade também de acordo. Então, existem várias possibilidades de acordo que você pode fazer com o dono do título minerário. Mas se for um pequeno, porque se for um mineral estratégico,
um grande minerador ele não vai fazer esse acordo com você, ele vai querer comprar sua propriedade, Entendi. inclusive para acabar todos os problemas que tiver com você. Né? E às vezes onde estava um problema gera uma oportunidade, né, doutor? Para o produtor rural, né? Oportunidade. E de repente imagina, se você descobre que a sua propriedade tem ouro, por exemplo, e tem alguma grande mineradora querendo. A venda, a propriedade, imagino, vai multiplicar por muitas vezes o valor. Aumenta dela. o valor de mercado aumenta, né? Então. Tem a especulação imobiliária. Com certeza. Então, vai aumentar. Pode ser um bom negócio também. Tem isso. É isso aí. Então, a minha última pergunta, então, pelo que eu entendi, o título minerário, ele abarca qualquer minério, não é específico. Não é, eu quero explorar ouro nesse lugar e aí vai ter outra pessoa que vai ter um título que sobrepõe para explorar diamante, não é isso? Não, o que tem? Eu tenho um título minerário. Eu venho lá, eu sei que tem ouro, fiz uma prévia ali, pesquisa, descobri que tem, faço o requerimento, vamos supor aí, eu fiz um requerimento de 2.000 alqueires. Ali. Fiz o requerimento para ouro. Na pesquisa, eu descobri que tem lítio. Eu faço um comunicado de ocorrência de nova substância. E aí eu vou explorar, porque todo mineral que tem ali, sou eu que posso explorar. Entendi. Até o nome, permissão de autorização de pesquisa, né? Autorização de pesquisa, né? Porque eu estou pesquisando, não sei o que tem, porque é uma surpresa. Às vezes tem um afloramento, você pensa, nossa, é uma região rica. A hora que você vai fazer a pesquisa, não tem viabilidade econômica, só aquilo. Que você esgota ali com a guia de utilização, em um ano você esgotou a reserva. É isso. Excepcional, depois de uma aula dessa, meus senhores, nós estamos mais habilitados. Não é? Eu quero agradecer a doutora Graziele por estar conosco aqui, nossa vice-presidente da Comissão de Direito Minerário da OAB de Goiás. Mas antes, quero perguntar se você quer fazer suas considerações finais. Não, o que eu tenho para dizer é que, para a sociedade de uma forma geral, é que a mineração ela não é um vilão. A mineração, ela é o mocinho. É lógico que Eu ia perguntar quem é o vilão, mas eu vou te preservar dessa pergunta. Lógico que, assim, vai ter dano ambiental, tem um dano ambiental, mas é um dano controlado, né? Então, impedir a mineração, dificultar a regularização da mineração, com normas, com burocratização, ela fomenta a mineração ilegal. E fomentando a mineração ilegal, aumenta a degradação do meio ambiente, porque não vai ter controle. Isso. Então, a mineração, ela está em tudo. Você não toma uma água sem a mineração, a água não chega na sua casa, olha os fios, a energia, o fio é de cobre. A sua maquiagem, seu batom, o pó é mineral. Olha aí. A água é mineral. O esmalte é minério. A comida que chega na sua casa é minério. O caminhão que leva a comida até a sua casa é o minério. A sua casa, a construção é o minério, é a areia, é o cimento. O ferro. O ferro. O aço. Então, não existe civilização, sociedade civilizada sem a mineração. Não existe sociedade civilizada sem a mineração. Então, não vamos demonizar a mineração, vamos procurar políticas e alternativas para que a mineração, ela consiga andar de mãos dadas com o ambiente, o meio ambiente equilibrado. Perfeito. É isso. Caramba, vou bater Não é? excepcional. Muito bom. E você falou uma coisa tão interessante que é o efeito rebote indesejado. Se você coage, se você inibe, restringe, você gera o efeito inverso. É a mesma coisa com aumento de tributos, né, doutor? Se aumenta demais, você gera redução de arrecadação. Sim, é verdade. É o que a gente precisa. Porque o minerador, entender. quem está ali minerando, se você dificulta a entrada dele, ele vai minerar de qualquer forma. A gente está num país que tem um jeitinho para tudo. Ele vai minerar, ele vai legalizar o documento, o minério dele, vai mandar o minério dele embora do Brasil sem arrecadação. E o dano ambiental vai ficar. E quem vai pagar por esse dano? Então, políticas para regularizar esse pessoal é muito mais efetivo do que tentar impedir. Até consegue, tem quantos anos vocês veem reportagens sobre
a mineração ilegal na Amazônia? Quantas reportagens você vê da Polícia Federal queimando tudo e colocando fogo em máquina? Passa 6 meses, um mês, você volta lá, tá tudo lá. Tá. Então, eu acho que o caminho é regularizar esse pessoal. E cobrar responsabilidades ambientais, fiscais, tributárias, pagar taxa, arrecadar. Porque tá saindo ouro, foi embora. Tá indo embora, vai embora. Como foi a madeira? Como foi a madeira? E qual que é o legado que ficou da madeira? É verdade. Então é isso. A mineração, ela não é vilã, ela tá no nosso dia a dia, ela tá com a gente. E eu não vou falar do ar, mas eu acho que é só o ar que não depende da mineração que a gente respira, né? Todo o resto é mineração, tá em tudo. Você não consegue sobreviver sem a mineração. Você que está aí contra a mineração, fazendo vídeo no seu celular, você está fazendo um vídeo por conta que a mineração proporcionou isso. Nem tecnologia não existe se não tiver mineração. Porque essa corrida toda, lítio, terras raras, nióbio, por conta que tecnologia depende da mineração. Com certeza. Então, vamos olhar com os bons olhos, vamos andar juntos. Quando a mineradora chegar, Ministério Público, vamos sentar com a mineradora, entender o que está acontecendo, o que a mineradora quer, uma forma que a mineradora vai trazer, vai melhorar a comunidade e fiscalizar para minimizar, mitigar o dano ambiental. Vamos contrário à mineradora, com aquele monte de ações dificultando a instalação da mineradora. É isso. Nossa, queria debater com o Ministério Público, não, mas já acabei falando. Foi bom. Doutor, suas considerações finais, por favor. Seu agradecimento, doutor. Muito obrigado, doutor. Obrigado pela oportunidade de aprender com você. Eu que agradeço doutor Vitor Hugo, doutor Eduardo. Eu agradeço vocês pela oportunidade. Já tem um tempinho que a gente está tentando marcar, né, Eduardo? Mas tive alguns problemas pessoais. E eu agradeço e estou à disposição. Coloco também a casa, a comissão, se vocês quiserem, a gente está à disposição. Maravilha. Tá bom. Eu também faço aqui, quero agradecer muito, foi uma aula para nós, né, para todos, tenho certeza que a audiência gostou muito, também um dos pontos altos aqui, um dos melhores podcasts que a gente gravou, episódio. Foi muito meu primeiro bacana. podcast. É o primeiro podcast da vida, e já foi assim, imagina daqui a um ano, chamar de novo, né? Dá o show. A gente coloca ali, lei, terra e minério. Meus amigos, muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença aqui, obrigado Eduardo, obrigado doutora Graziele, uma satisfação muito grande, mais um episódio terminado com grandes conteúdos, mas também com muito bom astral. Não se esquece, curte, compartilha, comenta, toca o sininho aí para você saber e esteja sempre conosco, tá bom? Podcast Lei e Terra, protegendo os produtores rurais do nosso Brasil. Um abraço. Um abraço.